Uma garota de olhos vermelhos se aproxima e alguém chama pelo nome Lin Nori. Ela coloca a mão no rosto dele e ele parece confuso, tentando entender quem ela é. Sangue espirra e ela permanece amarrada ao garoto. Aquele aí durou muito tempo. Ela deixa a faca cair e desaba em um vazio. O garoto se perguntou realmente foi esfaqueado, pois ela estava chorando. Além disso, como ele sabia o nome dela? No meio dessas perguntas, ele acorda de repente na sala de aula, lendo um mangá. O nome do nosso protagonista é Takafuji Linori. Com 17 anos, ele fica confuso, sem entender que sonho foi aquele. No entanto, ele continua na mesma sala de sempre, onde os dias deveriam se repetir sem grandes mudanças. De repente, um círculo mágico envolve toda a sala de aula e explode em uma energia roxa. Todos cobrem os rostos. Takafuji sente as mãos tocarem o chão sem compreender o que está acontecendo. Ele está junto com seus colegas, igualmente confusos, sem saber como foram para todos. O pânico se espalhava, com todos gritando desesperados, tentando entender para onde a sala de aula remota. Nesse momento, um anjo surge e pede que se acalme. Ela explica que aquele era o caminho das almas, conhecido como o vazio entre os mundos e que geralmente as pessoas o chamam de deusa. Todos foram convocados para outro mundo com a missão de se tornarem heróis destinados a derrotar o rei demônio. Até esse ponto, tudo parece um clichê, mas logo as coisas tomam um boato inesperado. Os estudantes perplexos tentam entender o que significa ser um herói. O anjo então revela que serão transportados para um mundo chamado Bershi, dentro de um império chamado Aen. Os alunos continuam confusos, boquiabertos, sem compreender totalmente a situação. Enquanto isso, Takafuji pensa que esse enredo não parece muito diferente de qualquer outra história do gênero. O anjo prossegue, explicando que antes de serem enviados, cada um receberá um presente. Uma luz aparece sobre suas cabeças, concedendo-lhes uma habilidade especial. Ela o alerta para não se deixarem corromper pelo poder e os aconselha a liderar com sabedoria. Desejando-lhes boa sorte, o anjo desaparece e a cena muda para um castelo. Aos poucos, Takafuji abre os olhos e percebe que está em uma sala junto com os outros. Uma garota, visivelmente exausta, diz que a invocação foi um sucesso. Os anciãos ao redor comemoraram, afirmando que o Papai Noel era realmente confiável e que agora o mundo estaria seguro novamente. Porém, alguém interrompeu as celebrações pedindo silêncio. Uma mulher se levanta e agradece a todos por terem vindo àquele mundo. Ela se apresenta como Ezen, a imperadora de Rin. Logo em seguida, um homem se ajoelha diante dela e, junto com os demais, implora para que derrotem o rei demônio. Takafuji percebe que, pelo menos, estão sendo tratados como nobres. Então, um rapaz de óculos se aproxima e questiona Sua Majestade, pedindo para que não tome decisões precipitadas. Ele quer saber se há uma maneira de retornar ao mundo original. Uma garota surge e responde à pergunta. Ela se apresenta como Santa Isia e explica que sim, eles podem voltar ao mundo original. No entanto, isso só será possível em um mês, quando a lua cheia brilhar no céu novamente. Aqueles que não quiserem lutar contra o Rei Demônio poderão permanecer no Castelo Real até esse momento e então retornar. Nosso protagonista acha que isso parece mais uma viagem turística para explorar outro mundo. Algumas garotas comentam sobre o tempo que passarão ali, mas a Santa esclarece que a linha do tempo do mundo original permanecerá inalterada, e quando retornarem, responderão exatamente no mesmo ponto de antes. Takafuji sente que tudo está indo bem demais, e que há algo estranho nisso. A Santa então pergunta quem deseja voltar depois de um mês, afirmando que ninguém será impedido. O grupo discute brevemente, mas ela apenas implora para que salvem seu país e aquele mundo. Takafuji pensa que, normalmente, este seria o momento em que alguém se levantaria para aceitar o chamado heróico. No entanto, reina um silêncio absoluto. Parece que, nessa turma, não há heróis. O rapaz dos óculos comenta que todos parecem inseguros e questionam se podem tomar a decisão mais tarde. O rei, com os olhos fechados, ouve uma conversa sem entrevir. Takafuji percebe que, por enquanto, todos estão relativamente calmos. Então, é anunciado que dentro de um mês você poderá decidir se quer voltar ao seu mundo ou assinar um contrato para se tornarem heróis. Aquele dia era de festa e todos foram convidados a celebrar.
Nosso protagonista decide que vai aproveitar a oportunidade de experimentar a comida daquele mundo. Ele está animado para descobrir quais ingredientes exóticos fazem parte da culinária local. Porém, antes que possa sequer dar a primeira mordida, um círculo mágico reaparece sob seus pés, à semelhança do que surgiu na sala de aula. Ele imagina que seja obra dos magos do Império, que deve ter controle absoluto sobre aquele tipo de magia. Takafuji estava ansioso para explorar esse novo mundo de fantasia, mas nesse momento, alguém o chama. Ele se vira e percebe olhares surpresos para ele, querem saber por que ele é o único com um círculo sob os pés. Antes que você possa entender o que está acontecendo, ele foi transportado novamente, está de volta ao caminho das almas, o mesmo lugar onde encontrou um Papai Noel. A loira surge outra vez, parecendo confusa. Ele a cumprimenta, dizendo que se reencontraram, mas ela questionou se ele não estava ali há pouco tempo. Ele responde que sim, mas no fundo não entende por que aquilo está acontecendo. A pergunta será convocada para outro lugar, e ela responderá que provavelmente sim. No entanto, há uma regra. Todos que pisam naquele lugar devem receber um talento. Mais uma vez, ela coloca a mão sobre sua cabeça e lhe deseja boa sorte, mas dessa vez, Takafuji protesta, dizendo que ser enviado de um lugar para outro dessa forma é extremamente irresponsável. No meio de seus pensamentos, ele percebe algo estranho. O círculo anterior tinha uma cor roxa, enquanto este é amarelo e apresenta símbolos diferentes. A realidade muda novamente. Agora ele está sentado em uma cadeira, completamente amarrado e amordaçado. Seu coração dispara. Não é hora de refletir sobre esses detalhes. Um velho se aproxima. Ele comenta que a invocação parece ter sido um sucesso. Outro homem ao lado dele menciona que o garoto será chamado de teste número 12. O velho se aproxima e observa que ele parece possuir um tipo ofensivo de olho mágico. Takafuji, ao ser tratado como um objeto de teste, não fica nem um pouco liberado. Ele percebe que essas invocações são muito mais perigosas do que imaginava. Os dois cientistas perturbados sorriem e dizem que continuarão com o experimento. É mais do que claro que eles são os típicos pesquisadores insanos. Um deles se aproxima com um bisturi e afirma que chegou a hora de descobrir o segredo por trás do olho mágico do garoto. O velho menciona que há registros históricos de que humanos invocados de outro mundo adquiriram um olho mágico ao chegarem. Seu trabalho ali é provar que isso é verdade. Takafuji já entende que esse olho mágico deve ser o presente que a Deus lhe concede quando ele pisou naquele lugar. O velho estende a mão e diz que seria problemático se o garoto perdesse o controle ou tivesse um ataque de fúria. Então ele o colocará sob hipnose. Takafuji sente medo por um instante, mas então vê o velho conjurando um círculo mágico. O cientista percebe que o efeito da hipnose não é apenas mínimo, mas parece não funcionar de forma alguma. O problema é que ele está utilizando hipnose avançado. Takafuji acha ridículo que isso seja considerado magia avançada. De repente, o outro homem chama o médico e anuncia uma descoberta. No olho esquerdo, Takafuji possui um olho mágico do tempo, e no direito, um olho mágico da verdade. O homem se surpreende e comemora, dizendo que possuir dois olhos desse calibre é extremamente raro. Contudo, eles começaram a pegar ferramentas e afirmam que precisam iniciar os experimentos o quanto antes, pois isso é incrível. No entanto, Takafuji sabe que, se em uma cirurgia sem hipnose, aquilo será uma tortura, e ele não pode permitir que isso comece a acontecer de forma alguma. Ele se pergunta se pode escapar usando seu olho mágico. De repente, um círculo mágico surge sob seus pés. Os homens olham para ele, confusos, mas Takafuji já sabe exatamente o que está apostando. Ele aparece novamente diante de Deusa, que desta vez tem uma expressão de incredulidade. Ela comenta que é a terceira vez que isso acontece e pergunta se ele gosta tanto dela. O garoto apenas responde que isso é revelado. Ele então questiona se ela tem alguma ideia do motivo pelo que isso está acontecendo. A deusa hesita e admite que é a primeira vez que algo assim ocorre, então ela terá que investigar mais. Takafuji percebe que, neste ponto, já viu essa mulher tantas vezes que está conversando com uma deusa de maneira casual. Antes que ele obtenha respostas, ele surge diante de uma jovem nobre. Uma elfa a parabeniza, dizendo que é incrível que ela tenha conseguido invocar um monstruoso humanoide em sua primeira tentativa. No entanto, Takafuji não gosta nada de ser chamado de monstruoso. Neste mundo, ele é tratado como uma criatura e quase é obrigado a negociar um contrato de subordinação. Mas, antes que isso aconteça, o círculo mágico é ativado novamente e ele aparece sorrindo diante de Deus.
Ela suspira e pergunta se ele não está cansado dessa situação. Ele apenas quer saber por que a invocação continua se repetindo. A deusa então diz que tem uma teoria, mas o tempo é curto, então explicará de forma resumida. Ela conta que os alvos de uma invocação são pessoas com uma alma forte, pois isso é necessário para atravessar entre mundos. Aparentemente, Takafuji tem uma alma extremamente forte e rara. Ele respondeu que nem sequer é um santo ou uma boa pessoa, então é estranho que tenha uma alma tão pura. A deusa explica que não se trata de segurar, mas de força. Para que isso aconteça, sua alma precisa estar vinculada a um dos mundos através do contrato do herói. A cena muda para um castelo, onde uma garota segura um orbe e anuncia que agora ele tem uma habilidade de roubar habilidades. Ele fica outro com a beleza da garota e nesta quarta invocação recebe presente. Takafuji corre em direção a ela para fazer o contrato do herói, mas antes que o teletransporte se complete, ele é invocado novamente. Na quinta vez, ele é chamado por magia negra. A garota responsável pela invocação está exausta, completamente suada e com as roupas rasgadas. Ele aparece ali, tranquilo, no topo de um castelo, no pico de uma montanha. Na sexta invocação, ele surge como o Senhor Demônio ressuscitado, e todos os monstros comemoram sua chegada. Agora, de volta ao céu, o anjo comenta que ele vem acumulando muitas habilidades impressionantes. Takafuji se surpreende, mas o anjo afirma que a próxima invocação provavelmente será a última. Por isso, ele deve reunir todas as suas habilidades agora, e quando invocado, deve verificar seu status. Com seu olho direito, ele provavelmente conseguirá enxergar isso. Em um castelo, alguém dá as boas-vindas ao herói. Takafuji abre os olhos calmamente, pensando que mais uma vez se encontrará na mesma situação. No entanto, desta vez, há outras pessoas no local, entre eles um estudante chamado Ryu Shinsaki e uma garota chamada Tamaki Karasawa. Ela chama suas amigas. E por fim, aparece outra garota chamada Aoi Sogai. Nesse momento, alguém no trono se pronuncia. O rei declara que, de acordo com a lenda, eles deverão ser os heróis. Takafuji percebe que todos os outros que foram convocados se conhecem, exceto ele. Todos olham para ele, se perguntaram por que foi chamado junto com aqueles três. O rei também questiona se esses três são os heróis, e se Takafuji foi invocado por engano. Os outros confirmam que nunca o viram antes. O rei então diz que é a primeira vez que algo assim acontece. De repente, uma garota surge e pergunta se eles são os chamados heróis do outro mundo. Ela se apresenta como a primeira princesa e afirma que foi ela quem os invocou pessoalmente, portanto, eles deveriam se sentir gratos. Takafuji já percebeu que esta é uma daquelas princesas insuportáveis. Ela informa que agora está no reino do sol nascente, onde não existem apenas humanos, mas também semi-humanos e demoníacos. Os demônios, liderados pelo rei demônio, possuem sua própria nação e estão invadindo os territórios humanos. A princesa explica que toda a humanidade uniu forças para invocar heróis. Apenas mulheres de sangue real podem realizar invocações, e ela foi escolhida. Cada país é obrigado a treinar os heróis que invocam para derrotar o rei demônio. Takafuji percebe que a estratégia deles é simplesmente trazer um bando de heróis e torcer para que alguém resolva o problema. A princesa pede que eles se tornem mais fortes e matem o rei demônio. Tamaki então faz uma pergunta: como podem retornar ao seu mundo original? A princesa apenas responde que isso é impossível, afinal, eles agora são heróis orgulhosos do Reino do Sol e devem ser gratos por essa oportunidade. Takafuji sente raiva e pensa que esses idiotas deveriam aprender com o atendimento ao cliente do Reino Hitchen. O rei manda que eles toquem em uma pedra mágica para descobrir os talentos que receberam como heróis. Ryu adquire a habilidade de quebrar limites. Aoi Sogai obtém uma barreira mágica. Tamaki adquire camada mágica destrutiva. Enquanto isso, Takafuji ganha habilidade de detecção. Pelo menos foi uma vitória, mas devido à sua simplicidade, não parecia nada impressionante. Agora, exausto, ele se deita no chão, pensando que não importa. No final, os verdadeiros heróis são eles. Naquela noite, todos se encontram no quarto de Ryu para discutir o futuro.
Enquanto conversam, Takafuji percebe que cada um tem uma opinião diferente sobre ele. Ryu comenta que mesmo que o garoto seja fraco, ele ainda pode ser útil. Aoi diz que se ele quiser, pode lançar uma barreira mágica ao redor deles. Nosso protagonista percebe que, embora ela seja quieta, na verdade é muito bonita. Ele então para pensar que os três ali eram surpreendentemente extraordinários, verdadeiros sortudos na vida. Tamaki pergunta se realmente está tudo bem ficar nesse país. Ryu está prestes a responder quando uma voz ao lado dele diz que o país não é tão ruim e que o tratamento tem sido adequado. Todos olham para nosso garoto, que rapidamente ordena que fique em silêncio. Em seu caderno, ele escreve que há alguém ouvindo uma conversa e que é melhor não dizer nada suspeito. Os três encaram com expressões confusas, mas ele percebe que sua habilidade de detecção já está se mostrando útil. Mesmo sem talentos físicos ou mágicos, essa habilidade é realmente impressionante. Ele pode sentir a presença de pessoas ou criaturas além dos muros e, nesse momento, saber exatamente quem está espionando do outro lado. Enquanto estava em seu quarto, tentava fugir como empregadas, mas elas sempre voltavam. Ele escreve no caderno e pede para Aoi conjurar uma barreira à prova de som. Não custa nada tentar. Ela começa a conjuração e o círculo mágico se expande. No entanto, Aoi alerta que a sua barreira não é muito forte e que não durará muito tempo. Ryu a elogia, chamando-a de incrível, e a garota cora levemente. Enquanto isso, Takafuji apenas percebe que esses dois vão ficar flertando bem na frente dele. Tamaki quer saber por que estão sendo espionados. Ryu responde que é óbvio. Como heróis, eles têm poder suficiente para destruir uma nação. Deixá-los livres é um grande risco. No entanto, Tamaki se irrita e diz que isso não faz sentido, pois eles foram convocados a vir para esse lugar. Takafuji comenta que esse país parece estar desesperado. Ele não entende as regras deste mundo, mas acredita que está enfrentando uma crise financeira. O rei participa de muitas atividades, o que é estranho, além de ter poucos vassalos para um castelo tão grande. Tamaki concorda, mas comenta que pelo menos a comida era excelente. Era simples, mas cheio de especiarias e sabores deliciosos. Takafuji, no entanto, não gostou da comida e se pergunta se há algo de errado com seu paladar. Seus amigos observam que o quarto parece mais o de um soldado do que o de um herói. Takafuji pensa que eles ainda não viram seu próprio quarto, que é mínimo. Como nunca foram convocados para outro lugar antes, não tem nada com que comparar. Mas Takafuji se lembra perfeitamente de quando chegou a Rin e diz 3 aos que deveriam considerar um plano de fuga. Com sua habilidade de detecção, ele pode evitar a vigilância. Além disso, é preciso descobrir como voltar ao mundo original, pois, sendo a única esperança desse reino, ninguém os deixará partir facilmente. A princesa disse que não havia como voltar, mas isso parecia uma mentira ou algo que ela estava escondendo. Ryu concorda com Takafuji, mas destaca que ainda são fracos e não sabe o suficiente sobre esse mundo. Então, por enquanto, é preciso observar mais antes de agir. De repente, Tamaki se aproxima de Takafuji e comenta sobre seu olho amarelo, perguntando o que é. Ele cobre o rosto, pois havia se esquecido desse detalhe. Afinal, não é comum um japonês ter um olho amarelo. Ryu, no entanto, diz que todo o mundo tem seus segredos e que é melhor não incomodar Takafuji. Todos os adolescentes passam por uma fase assim, mas logo superam. Takafuji percebe que Ryu acha que ele está usando lentes de contato para parecer estiloso, como se fosse um protagonista de anime. Talvez essa seja uma boa desculpa. Então, ele apenas sorri e diz para contemplarem o poder do olho místico. Mais tarde, em seu quarto, ele reflete sobre o verdadeiro mistério do seu olho. Ele verifica suas estatísticas e percebe que há muitos atributos listados, mas não sabe qual é a mídia desse mundo. Assim, não pode dizer se são boas ou ruínas. No entanto, com base nos testes físicos, talvez sejam baixos, ou então há algo estranho acontecendo. Ele decide verificar suas habilidades. Magia negra do Rei Demônio, roubo de habilidades, detecção. Além disso, percebe que recebeu alguns atributos peculiares quando foi invocado como monstruoso. Ele pertence à raça demoníaca, especificamente um vampiro na classificação masculina. Também possui um efeito negativo chamado ódio ao Deus Sol, que reduz seus atributos para 1/10 durante o dia e impede de usar suas habilidades. Agora tudo faz sentido. Ele se sentiu mal durante os testes porque foi exposto ao sol. A comida parecia horrível porque continha alho. Além disso, ao olhar para as meninas, sentia um desejo estranho de morder seus pescoços e açúcar um pouco de sangue.
Durante todo esse tempo, fui tão focado em usar sua detecção que se esqueceu de verificar o próprio corpo. Ele tem vários olhos estranhos, características de vampiro e uma mistura de poderes bizarros. Ele já nem sabe mais o que é. Ao analisar tudo, percebe que a habilidade de detecção permite sentir a presença de qualquer coisa próxima. Ele pega uma vela e descobre que, com outras de suas habilidades, pode absorver a energia dos materiais e transformá-los em armas. Além disso, começa a analisar suas outras capacidades: detecção de movimento, medição absoluta, visão de longo alcance, clarividência, visão noturna, visão microscópica, visão de ilusões, raio-x, memória fotográfica, percepção de olhares externos. Ele fica chocado com a quantidade de habilidades. No mínimo, todas estão relacionadas à visão. Parece que ele possui uma espécie de olho versão 2.0. O que ele não entende completamente é seu olho amarelo. A descrição dizia que ele poderia copiar círculos mágicos visíveis com aquele olho e ativá-los à vontade. Ele decide que precisa de tempo para aprender mais sobre a magia deste mundo. O problema é que a lista de habilidades é extensa e há várias que ele não compreende. Pelo menos a parte do vampirismo é fácil de entender. Se ele tiver sangue suficiente de alguém até a morte, a pessoa se tornará um ghoul. Se for uma pessoa virgem, se transformará em um vampiro subordinado. Se beber seu sangue, será um vampiro completo. Caso contrário, se tornará apenas um ghoul. Outra parte interessante é que, se ele drenar todo o sangue de uma pessoa, poderá roubar suas memórias e habilidades. Contanto que você possa usar seus poderes livremente à noite, ele tem certeza de que não será difícil ficar mais forte, mas primeiro precisa se adaptar a esse corpo e a esse mundo. No dia seguinte, sob a luz do sol, alguém se apresenta como o comandante dos cavaleiros do Reino do Sol Nascente. O nome da mulher loira é Higiana Isa. Takafuji, um pouco machista, acha que é impressionante existir uma mulher comandante. Talvez seja algo típico de mundos de fantasia, ou quem sabe um reflexo dos problemas financeiros do reino. A cavaleira chama as duas garotas e diz que elas têm talento para magia, mas precisam aprender o básico das artes marciais. Normalmente, o treinamento começaria pelo fortalecimento físico, mas ela acredita que não será necessário para eles. Já a Takafuji terá que desenvolver sua força antes de qualquer outra coisa. O problema é que ele está fazendo flexões sob o sol, o que está diminuindo significativamente seus atributos. Ele não fica mais fraco durante o dia, mas também sofre fortes dores de cabeça. Shanna diz que irá treiná-lo pessoalmente, então é melhor ele levar isso a sério. Porém, o pobre rapaz já está ficando tonto e não consegue nem escapar disso. De repente, a princesa, que é insuportável, pede permissão e chega com seu povo. Isso é exatamente o que Takafuji pensa também, mas ao lado dela, há outras pessoas, pois a mulher estava bem ao lado da princesa, provavelmente alguém de alta patente. Ela também era uma mulher bonita, mas com uma expressão fria, como se fosse uma boneca com um sorriso falso. Yana cumprimenta as princesas e pergunta o que as traz ali. Takafuji para de treinar e faz uma pausa silenciosa, curioso para saber o que vai acontecer. A outra garota apenas diz olá, enquanto a princesa insuportável diz que deixou seus compromissos de lado para cumprimentá-los, então todos deveriam ser gratos. Ele está apenas rindo dela, até que a outra mulher se aproxime. Ela se apresenta como a segunda princesa e diz que é um prazer conhecê-lo. Esta tarde, ela quer falar com ele. A cena muda para uma sala no castelo, em frente a um quadro negro. Ela diz que haverá aulas ali, porém, ele acha muito suspeito que ela tenha uma aula separada. Os outros heróis também estão tendo aulas, mas com a outra princesa em uma sala diferente. Porém, a verdade é que tudo isso acontece porque a primeira princesa disse que não daria aula para alguém que não fosse um herói. Para ela, isso era um abuso e um absurdo. Ele não liga muito, mas jura que um dia vai se vingar disso. Então, a segunda princesa diz que vai começar a aula, mas nosso garoto quer fazer algumas primeiras perguntas. Ele pergunta a ela se a primeira princesa é mais velha que ela, já que ela era a segunda. Porém, ela explica que não, que as coisas são complicadas. Para resumir, ela diz que a primeira princesa é a verdadeira herdeira do trono. Fuji sabe que essa questão da sucessão real é sempre problemática. Obviamente, ele não quer entrar nesse assunto. Na aula, ele aprendeu que o Reino do Sol Nascente foi fundado pelo herói que derrotou o Rei Demônio anterior. Esse herói era um mago. Em outras palavras, a fundadora deste lugar era uma bruxa. E é por isso que o culto às bruxas está profundamente enraizado em todos os lugares. O trono é sempre passado para as herdeiras.
Eles escolhem um rei para se casar, e só então ele se torna regente para governar o país. Porém, se a rainha pede-o imagens, ele deixa de ser rei. Graças à segunda princesa, ele aprendeu sobre a história e os fundamentos da magia, mas ele já estava exausto e foi dormir. Mais tarde à noite, ele começou um estudo mágico, pois no dia seguinte ele faria seu teste prático. Pelo menos ele conseguiu pegar um livro emprestado da segunda princesa. Ele sabe que ela definitivamente não ficou feliz quando ele adormeceu na aula e não gostou quando ele pediu um livro emprestado. No entanto, como uma boneca de verdade, ela apenas enviou e disse que estava bem. Ele olhou para o pentagrama e disse que era hora de testar o que ele não conseguiu fazer ontem. Então, ele ativou o verdadeiro olho místico e inspirou o círculo. Em teoria, ele deveria ser capaz de gravar isso na retina para usar quando quisesse. O problema é que não está funcionando. Ele nem sabe se realmente está ativado. Ele também tentou com outros círculos mágicos, mas como ele suspeitava, nada aconteceu. Até agora, tudo tinha sido um fracasso total. Então ele lembra que tem o olho 2.0. Ele vê algumas folhas ao lado e começa a desenhar os círculos. A visão desse olho era tão boa que ele conseguiu memorizar cada um dos círculos que viu antes de vir a este mundo. Em teoria, isso deveria ser impossível devido à hipnose do velho. Porém, seu olho era completamente diferente e ele facilmente conseguiu desenhar o círculo enquanto olhava para a folha. Uma energia sai do seu olho, era algo que ele nunca tinha sentido antes, então talvez ele finalmente tenha ativado o poder. Ele está ansioso para testar se realmente está funcionando, então ele toca a campainha. A empregada entra perguntando se ela foi chamada, e nosso garoto explica que ele precisa de um pequeno favor. Antes que ela possa reagir, ele ativa seu olho e consegue conjurar a habilidade de hipnose do velho. Um segundo depois, a visão da empregada está turva. Ele passa a mão no rosto dela e percebe que a magia funcionou. Para testá-la, ele perguntou a ela qual é o cor da calcinha dela e ela respondeu que é preta. Para quem não sabe, ele já sabia muito bem, afinal ele tem visão de raio-x. Considerando tudo o que aconteceu, ele faz uma pergunta. Talvez o olho que roubou a habilidade só consiga armazenar os círculos mágicos do mesmo mundo em que ele recebeu. Na verdade, a única magia que ele realmente terá é avançado. Isso era uma possibilidade, mas ele não tinha certeza. Quando ele foi invocado para outros mundos, ele também conseguiu ver cada um dos círculos. Se ele se concentrar, talvez ele também possa invocá-los. Com isso em mente, ele se lembra de um deles e consegue criar a magia na sua frente. Ele não foi enviado para outro mundo, mas teletransportado para uma floresta próxima. Obviamente, ele poderia usar isso como um teletransporte e também poderia combinar o olho vermelho para ver grandes distâncias com o olho amarelo para abrir um portal. Com isso, ele poderia deixar o castelo a qualquer momento. Agora que ele está longe de lá, não há perigo de tentar outra magia. Então, ele toca uma parede e cria um círculo de magia negra. Com essa habilidade, ele pode controlar objetos sem animá-los, movê-los livremente e armazená-los em sua sombra. Os objetos controlados por essa magia não podem afetar outros que não estejam sob seu controle. No entanto, eles podem liberar o controle e então a interação começa. Embora seja uma boa magia, funciona de maneiras um tanto estranhas com magia negra. Eles também podem usar passagem de sombra. Essa habilidade permite que eles entrem em uma área e saiam de outra área próxima dentro de uma árvore fina. Eles comentam que é estranho, pois parece que estão em um espaço amplo, então decidem tentar uma habilidade de criação novamente. A rocha começa a quebrar e consegue transformá-la em uma espada, então ele se concentra e começa a lembrar de cada um dos movimentos que seu olho capturou do comandante. Com um olhar, ele conseguiu copiar e com facilidade começou a executar os mesmos cortes. Agora que era noite, ele iria aproveitar para praticar o máximo possível, já que pela manhã ele estaria exausto. Depois de um tempo, ele estava exausto, mas tinha a sensação de que algo havia melhorado. Então, uma janela apareceu, mostrando que ele havia obtido o nível de esgrima. Com isso, ele descobriu como aprender habilidades. Agora era hora de descobrir como subir de nível. Ele usou sua habilidade de detecção e notou que havia algo próximo dos arbustos. Ele viu uma espécie de coelho monstruoso com outro animal em sua boca. Era uma espécie de pássaro, mas com pelo, o que o tornava bastante estranho. Ele usou uma habilidade de identificação e viu que era um pássaro demônio. O problema era que, de acordo com suas estatísticas, o amaldiçoado era muito forte.
Então, ele se lembrou que algumas pessoas no castelo comentaram que as penas daquela criatura eram usadas para muitas coisas, o que o fez se perguntar como um grupo de pessoas brigava neste mundo conseguiu caçar esses insetos. Enquanto caminhava pela floresta, ele encontrou outras criaturas que consideravam mais fracas. Porém, o menor dos atributos deles era 600 e alguns até superavam os do nosso garoto. Claramente, essa era uma floresta de criaturas de alto nível, o que era um problema. Com suas estatísticas atuais, ele conseguiu vencer 1 contra 1. O problema era que a possibilidade de várias aparecerem era bem alta. Enquanto isso, nos corredores do castelo, Yana, muito bonita, devo dizer, caminhou pelos corredores e chamou a Alteza. Ela disse que a segunda princesa disse que o lugar era seguro, mas que ela ainda não deveria andar sozinha à noite. No entanto, a princesa respondeu que queria falar com ela então disse que era verdade que eles não estavam usando artefatos no treinamento de Takafuji. O comandante respondeu que, no momento, nenhum dos heróis estava usando artefatos. A princesa insistiu, perguntou o porquê e avisando que mais cedo ou mais tarde eles deveriam que os usassem. Yana olhou para o lado e explicou que os artistas aumentavam a força, mas que aqueles heróis ainda não estavam preparados. Sem força física e mental, os certos poderiam se tornar muito dependentes deles. Então a melhor opção, por enquanto, era observá-los e prepará-los aos poucos. A princesa olhou para baixo, então sorriu e disse que nunca deveria ter questionado a mulher mais forte da humanidade. O comandante ficou em silêncio por um momento e então comentou que seu sorriso havia perdido o brilho que tinha antes. A segunda princesa se virou e disse que nem tinha percebido que isso havia acontecido. Yana então disse sua opinião sobre a primeira princesa, ao que a princesa respondeu que sabia que a menina era talentosa, dedicada e uma mulher ambiciosa, porém, o comandante questionou se ela realmente acreditava nisso. Foi então que a segunda princesa comentou que o lugar era seguro de perigos, mas não de pessoas que ouviam conversas alheias. Então ela disse boa noite e foi embora. Yana ficou ali pensando que a princesa Alia estava sendo muito cautelosa, mas que ela não deveria ter medo dela. Alguns dias se passaram e nosso garoto começou a se adaptar a esse mundo. Obviamente, os outros heróis foram progredindo e estão melhores que ele em termos de evolução física. Ryu, desde o primeiro dia, parecia confortável com uma espada e agora segue o caminho do espadachim. A Maki começou a usar um cajado, mas sua magia tem uma descoberta. Em vez de lançar feitiços, ela atinge o chão com magia, como se fosse um martelo, algo que Takafuji não consegue entender. Enquanto isso, a Oi tem treinado com um arco. Normalmente, os arqueiros precisam de proteção, mas como ela tem uma barreira mágica, sua estratégia faz sentido. Com isso, o tempo tem Ryu, forte no combate corpo a corpo, Tamaki, que explode tudo a curta distância, e Aoi, que é um arqueiro autossuficiente enquanto protege os outros. Nosso garoto, por outro lado, só conseguiu começar um treinamento de verdade há 3 dias. Ele já viu que eles estão apenas ensinando ele a atirar armas de longe. Eles estão treinando-o em movimentos furtivos e desativando armadilhas, o que deixa claro que querem transformá-lo em um batedor para tirar o máximo proveito de sua detecção. Porém, quando a noite cai, ele retorna para a floresta para praticar suas habilidades. No momento, ele está praticando controlar objetos de forma gratuita e remota. Ele controla a trajetória da adaga e cancela o controle no último segundo para que ela fique presa na árvore, mas enquanto olha para a lua, ele ainda está ressentido com a maldição do sol e se pergunta se essa maldição irá desaparecer quando ele subir de nível. Afinal, é uma das poucas coisas que ele pode fazer além de melhorar suas habilidades. O pássaro demônio que estava lá nadando, enquanto se preparava para devorar sua presa, começou a se aproximar. Era Takafuji, correndo a toda velocidade. O garoto estava praticamente decolando do chão. Agora, ele estava usando seu controle de mana negra, junto com o controle de objetos para prender as criaturas. Com isso, ele se mudou facilmente, olhou o monstro nos olhos e ativou a hipnose. A criatura foi imobilizada, o que lhe permitiu se aproximar sem nenhum risco. Ele a eliminou, clamou-a com sua magia negra e a armazenou no vazio. Parecia que ele poderia entrar e sair do vazio com facilidade.
Como ele é um vampiro, todos sabemos o que ele faria. Aproveitando o fato de que ninguém estava olhando, ele começou a consumir o sangue do monstro. Quando terminou, ele saiu do local e localizou seu próximo alvo. Mas este era feio como o inferno e ele sabia que não seria delicioso, mas infelizmente um mendigo não escolhe o que vem. Então ele continuou caçando até não ter mais nada para fazer. Quando o sol começou a nascer, ele usou seu teletransporte e voltou para seu quarto. Até agora, isso tem sido sua rotina diária. Nala entrou no quarto, disse bom dia a ele e disse para ele acordar. Nosso garoto tentou evitar usar hipnose nela o máximo possível, mas era interessante ter que fazer isso de vez em quando, pois ele primeiro descobriria mais sobre este reino. Graças a isso, ele sabia que a atual rainha não conseguia conceber filhos por muito tempo. Num país governado por mulheres, isso era um grande problema, já que a rainha não tinha nenhuma descendência feminina para herdar o trono. Para piorar a situação, muitos jovens nobres estavam morrendo misteriosamente. Para evitar a extinção de sua linhagem, eles aceitaram uma mulher nobre como concubina do rei, e então ela deu à luz uma menina. Essa menina era Ali, a segunda princesa. Ela foi criada com amor e adorada até os 7 anos, mas então a verdadeira rainha conseguiu dar à luz uma filha, seu nome era Amanda, que gerou uma criança amada. Fiel ao seu nome, a rainha a amava mais do que a outra, porque ela herdou um incrível talento mágico e por isso já estava descartada como uma herdeira possível. No momento em que Amanda completou 7 anos, ela assumiu automaticamente o título de primeira princesa. Todos comemoraram, enquanto Ali ficou de lado, fingindo que não se importava, mas naquele instante ela descobriu que sua existência havia perdido todo o sentido neste mundo. Ela foi esquecida pelo povo, abandonada pela própria mãe, e ninguém da realeza queria interagir com ela. Foi assim que Ali foi forçado a viver na solidão, como se fosse uma boneca. Takafuji pensou que ela era igual a ele, já que ninguém esperava nada deles. Então ela pediu para ele acordar. Ela o avisou que, não importando o quão tedioso o assunto fosse, era essencial para sua sobrevivência. Nosso menino, exausto e bocejando, se disse por que ela estava sendo tão agressiva hoje, considerando que ela normalmente não o incomodava tanto. Então ela relatou que tinha ouvido falar que ele estava aprendendo técnicas de espionagem no treinamento. Embora ele não fosse talentoso com magia, ele parecia ter uma grande oportunidade de usar o que tinha aprendido lá. Uma das coisas que nosso protagonista não entende é porque ele não pode usar corretamente as magias que são ensinadas neste mundo. Ele sabe que provavelmente é um caso raro, já que até a mesma Nala, uma simples empregada, consegue manipular objetos com facilidade, mas a Lia, a comandante Yana e Sheda são mulheres ocupadas e não tiveram tempo para treiná-lo se não houvesse potencial neles. Entretanto, o menino respondeu que talvez ela só quisesse receber crédito por treinar um dos heróis, mas a Lia bate na mesa e diz a ele que não tem certeza se ele pode ficar forte, e é por isso que ela quer vê-lo se esforçar mais. Takafuji se sente um pouco confuso com ela estar tão perto, mas ela apenas se vira e diz a ele para segui-la. Na próxima cena, eles descem uma longa escadaria depois de um caminho que parecia infinito. Ambos param em frente a uma porta gigante. Ela usa magia e diz que continuarão seu treinamento naquela sala. Então ela diz isso a ele, apesar de ser um herói. As pessoas o chamam de fracasso. Ele se vira e pergunta se ela não acha isso constrangedor. Takafuji mais uma vez se pergunta o que aconteceu com essa garota hoje para deixá-la tão motivada. Ele sabe que, desde o infortúnio que aconteceu, ela vem escondendo suas emoções. Ela também fingiu que as pessoas queriam chamá-la de Princesa Boneca. Mas naquele momento ela parecia diferente, ela não era mais a garota quieta e reservada que ele conhecia. Ele então entra na sala e no teto há um enorme círculo mágico. Isso resolveria o problema e avisaria que ele será exilado do castelo se continuar assim. Antes que ele possa se explicar, ela cita uma frase da velha rainha: "Não temos obrigações de criar pessoas incompetentes que venham para este reino." Nosso garoto ainda não se importa e apenas responde que ele não é incompetente, que tem habilidade de detecção, que é bastante útil. Ali já concorda, mas ao mesmo tempo diz a ele que ele não está se esforçando tanto quanto os outros. Como alguém que obteve uma vitória, ele deve tomar seu destino em suas próprias mãos e dar o seu melhor.
Takafuji, o pobre rapaz, está sempre dormindo na aula porque fica acordado a noite toda, mas mesmo que ela não saiba, ele está se esforçando muito para se casar nas primeiras horas. Então ela diz a ele que sim, ele está tentando, ele está fazendo o seu melhor dentro dos seus limites, mas ele simplesmente não parece tão poderoso quanto os outros três, ele nem é tão acadêmico quanto ela. Então a Lia menciona que a sala mágica tem uma barreira, ele coloca a mão na porta e ela diz a ele que ninguém vai ouvir seus gritos. Nossa cara obviamente quer saber como sair dali, mas naquele momento ela olha fixamente para ele, levanta o pé e dá uma rampa nas costas dele. O que diabos o jogou contra a parede? Ele se vira sem entender nada e ela diz que está em uma posição muito melhor que a dele e ainda se recusa a dar o seu melhor. Ele deveria saber que no momento em que for expulso do castelo, as criaturas irão matá-lo instantaneamente. É por isso que ele tem que se esforçar para sobreviver, mesmo que tenha que ficar envergonhado. Nosso garoto não fica muito chateado com ela. O chute, já que aparentemente ele gosta de receber pancadas de mulheres, ele fica até aparente com uma garota contando que a princesa boneca não está mais naquele quarto. Então Alia gritou mandando ele levar conta da vida dela. De repente o louco começa a rir e cair na gargalhada. Ele até diz a ela que ela realmente é uma garota linda. Ele definitivamente a subestimou e não esperava que ela fosse tão forte. Já irritada, ela pergunta se ele está tirando sarro dela. Nosso garoto responde que não, afinal ele é uma pessoa mais preocupada com sua própria segurança entre os 4 heróis. Ela percebeu que ele não estava brincando e disse que aparentemente ela era quem estava subestimando. Naquele momento, Takafuji ativa sua aura e Alia percebe que, estranhamente, ele parece muito mais forte do que um momento atrás. Ele apenas agradece por ela ter contado a verdade e diz que, como está perto de ser expulso, ele terá que bolar um plano. Por enquanto, ele ainda quer ficar para obter o máximo de informações possíveis. No dia seguinte, no campo de treinamento, Takafuji descobriu em mostrar a verdadeira força de sua vitória sozinho para evitar ser expulso. O problema é que eles ainda não conseguem entrar em nenhuma masmorra, e sob o sol, ele está extremamente fraco. Depois de terminar o treinamento, ele decide que a melhor opção é falar com o comandante. Ele a chamou na esperança de convencer a rainha a não expulsá-lo, porém a cena muda para Yana, dizendo a ela que será muito difícil. Takafuji pergunta a ela se ela realmente acha que sua habilidade é inútil. Pode parecer que ela não se esforçou em treinar, mas ela se esforçou. Mas antes que ele possa terminar de falar, Yana diz a ele. Ela interrompeu e diz que não acha que a habilidade dele seja inútil. Na verdade, ela até gostaria que ele se juntasse ao seu grupo de cavaleiros. Takafuji fica surpreso e explica que a habilidade dele é extremamente valiosa para invadir masmorras e pode se tornar uma ferramenta essencial em qualquer expedição, mas ele deveria saber que suas palavras não têm peso e não seriam o suficiente para convencer a rainha. No entanto, se ele trabalhou para o reino como um soldado e não como um dos heróis mais fracos, isso lhe daria uma razão para não ser exilado. Nosso protagonista para pensar. Ele sabe que se juntar aos cavaleiros, ele ficará preso neste país. Não é algo que ele possa decidir tão rápido. Ele diz a ela que aprecia a oferta, mas que precisa pensar sobre isso. E Ana responde que está bem e diz a ele que, se ele precisar de alguém, ele deve apenas ligar. Nossa cara pergunta, sem rodeios, se ela quer dizer quando eles o expulsarem. Ela olha pela janela e apenas diz que alguns dias passaram. Nossa cara está dormindo na mesa. Se perguntar se os vizinhos da nação realmente virão visitá-lo, eles explicaram, sim, porque houve uma celebração, pois inúmeras pessoas foram convidadas. Não teria aulas ou treinamento naquele dia. Nosso garoto exausto se pergunta por que ninguém lhe contou sobre essa desgraça, mas a Lia apenas responde que um aluno que dorme na aula não merece saber de nada. Ele percebe que nem mesmo essa gosta muito dele. Um tempo depois, a cavalaria da nação aliada entra na cidade, todos comemoram e soltam fogos de melhoria, enquanto Takafuji se pergunta como um país falido está gastando tanto com essa celebração. Talvez ele deva aparecer na festa, já que ninguém vai notar, ou pelo contrário, seria horrível ter que explicar a existência dela para esses caras. Eles podem até investigar e querer saber por que 4 heróis foram invocados em seu país. Isso seria um saco. Então ele descartou a ideia. Mas isso não quer dizer que ele não possa descobrir o que acontece lá.
Ativa seu olho 2.0 e sua consciência começa a navegar pelos corredores, vê as duas princesas e comenta que sua professora é incrível com aquele vestido novo, mas como sempre, seu sorriso ainda parecia um tanto falso. Ele olha para as refeições confortáveis na mesa e confirma que Naya não estava pensando. Um pouco antes de festas, ao conversar com ela, ele descobriu que uma das razões pelas quais este reino está em ruínas é porque eles gastam muito nessas extravagantes. Parece que a rainha está obcecada em manter uma aparência de esplendor e luxo, a ponto de esvaziar os cofres do reino. Então algo o surpreende. Ele vê um grupo na frente de Rio e já sabe o que isso significa. Eles são os heróis de outro país que também foram trazidos para este mundo. Um deles tinha uma aparência bastante única com cabelos loiros. Era difícil acreditar que ele era japonês. Takafuji analisa e vê que seu nome é Mazo. Yoshidate imagina que esse seja um nome bem clássico para um herói, mas o que ele realmente está interessado em saber é por que esse cara está gritando com Ryu. Ele usa leitura labial para descobrir, e o cara loiro está gritando seu nome. Ele está exigindo ser levado até ele, desafiando-o para um duelo. A história avança rapidamente, e depois que o aliado do grupo anuncia que Takafuji está no caminho, todos os heróis na sala olham para ele e nosso garoto percebe que não pode escapar disso. Masayoshi dá um passo à frente e o desafia formalmente para um duelo. Todos ficam em silêncio, curiosos para saber sua resposta. Takafuji preguiçosamente pergunta por que tem que ser um duelo de todas as coisas, ao que Masahi grita que é para provar a Deus que Takafuji não é digno de seu amor. Takafuji fica confuso, mas o loiro diz a ele para parar de se fazer de bobo. Masayoshi, então, explica que quando ele estava no espaço em branco e conheceu a Deus, ele pediu em casamento, e ela respondeu que consideraria a proposta somente se ele derrotasse Takafuji. Linori Takafuji agora entende o que aconteceu, que Deusa não só quer se livrar do problema, mas também está tentando usá-lo como uma desculpa para rejeitar o cara. Ela definitivamente fará o pagamento na próxima vez que vir. Curiosamente, os outros heróis ficam confusos e se perguntam o que é esse espaço em branco e a deusa. Fuji percebe que eles foram convocados de forma diferente, explicar tudo seria uma dor, então ela decidiu fingir que não sabe do que eles estão falando. Então ela diz para Masayoshi que não tem ideia do que está sendo dito, mas aceita o duelo. O loiro sorri, e Takafuji comentam que agora eles devem decidir o formato da luta. Se fosse um duelo direto, 1 contra 1, seria muito injusto. Afinal, diferente dos outros heróis, ele não tem um corpo sobre-humano, nem uma classe especializada em combate, ou ele estava rindo dele até agora só para intimidar um cara com todas as especificações do mundo. Se fosse esse o caso, era uma pena. Masayoshi grita não e diz que vai aceitar, seja qual for o tipo de duelo que Takafuji escolher. Todos na sala ficam sentados com o quanto ele foi aceito nessa condição. Então Takafuji menciona uma masmorra na qual ele iria treinar com os cavaleiros. Ele propõe que eles compitam para ver quem consegue matar o chefe do primeiro andar. Masayoshi acha que é uma excelente ideia e aceita o desafio. No entanto, Ryu se aproxima de Takafuji e avisa que, mesmo que ele consiga navegar pela masmorra facilmente, ele não conseguirá matar o chefe. Mas nosso garoto sorri e diz que ele tem um plano. O duelo então começa. Ele foi marcado para o dia seguinte, e logo após o duelo, a rainha perguntou se ele empalou Fujinori. Ela ordenou que ele explique por que aceitou um duelo e foi completamente pulverizado. Nosso garoto acha que pulverizado é uma palavra certa, mas Oyoshi é uma força da natureza. Nenhuma criatura naquele lugar teve chance, e até o chefe caiu em poucos segundos. Por outro lado, nosso garoto fez descoberta para passar desesperado por tudo. A conclusão objetiva é que ele realmente foi esmagado naquele duelo. A rainha então disse que ele estava ignorando o quão fraco ele era, principalmente porque o comandante dos cavaleiros acreditava que ele tinha potencial. Porém, com essa atitude, ele trouxe fraquezas para esse reino, e isso é algo que ela não pode perdoar. A Alia já sabe o que está por vir naquele momento. A rainha anuncia que Takafuji Linori foi banido daquele lugar. A primeira princesa parece gostar, enquanto as outras duas garotas parecem um tanto tristes.
Porém, a que está sorrindo e bem feliz é o nosso garoto. Aquele bastardo definitivamente queria isso. A rainha pergunta se ele tem alguma objeção, e ele diz que quer saber exatamente como sofreu danos ao reino. Ela explica que é óbvio que, ao perder duelo, ele manchou a imagem do reino, então ele explicou que, se fosse uma corrida, ele realmente perdeu. No entanto, a aposta do duelo era realmente sobre coragem, era apenas uma batalha para ver quem era digno de ser amado por uma certa garota. Além disso, eles prometeram que não deixariam ninguém de fora do duelo saber o resultado, sem mencionar que ele nem é considerado um herói naquele lugar e sua presença não é revelada para outras nações, sem poder, sem influência e sem que ninguém saiba quem ele é. Ele claramente não trouxe nenhuma desonra para este lugar, principalmente porque o duelo foi apenas uma brincadeira boba. No entanto, ele aproveitou a entrada daquela masmorra para usar o seu talento de detecção. Alguns caras jogaram uma bolsa de dinheiro e ele diz que ganhou aquela pequena recompensa. A rainha e a princesa ficam impressionadas e ele diz que oferecerá aquele pequeno tesouro à sua majestade. Ela parece feliz enquanto nosso garoto diz que foi fácil encontrá-lo com sua habilidade. A verdade é que Takafuji simplesmente não quer sair do castelo por enquanto, então ele usou essas moedas para ficar ali um pouco mais. Dessa forma, ele tirou a ordem de expulsão da rainha e de Masayoshi e agora ele voltou para suas noites em casa pacificamente, aumentando seu nível, enquanto ninguém sabe que ele continua se fortalecendo. Para ele, está tudo bem, a única coisa chata é que ele está começando a se cansar de açúcar o sangue daquele pássaro. Ele olha para o lado e percebe que está na mesma parte onde começou a caçar naquele dia. A floresta realmente afeta seus sentidos e ele se pergunta não há outra maneira. Usando a detecção, ele ativa o olho da visão demoníaca junto com a detecção e consegue notar uma barreira em direção a outra área. Era uma espécie de ilusão que não podia ser vista e fazia a pessoa mudar de direção, porém, com o olho, ele consegue vê-la e se pergunta se existem criaturas mais fortes que as que ali estão. Ele sempre consegue retornar com teletransporte se algo perigoso aparecer. Então, ele entrou e, escondido, havia um lobo gigante com sua matilha. Assim que ele deu os primeiros passos, notou algo ao lado. Alguns lobos estavam se aproximando. Era a primeira vez que ele ia lidar com criaturas daquele tamanho e imediatamente ativava sua teia. Um monte de armadilhas se formou ao redor dele e alguns segundos depois, os lobos estavam todos mortos no chão. Se ele tivesse que enfrentar mais de 3 criaturas daquela época, teria sido muito difícil. A sorte é que só precisa armar a armadilha e as feras acabam se prendendo. Ele começa a mandar as criaturas para o vazio, dizendo que pelo menos elas parecem dar mais experiência que os Kells. Um tempo depois, ele está de volta à floresta. No meio de um lago havia uma árvore sob o luar, e nosso garoto assistia que parecia o cenário perfeito para o chefe aparecer. No momento em que ele se vira, dizendo que não era um videogame, o chefe já estava de costas. Antes que ele possa reagir, já perdeu o braço. O que é isso? O garoto continua olhando para o lado quando a criatura já o golpeia, fazendo-o rolar até que ele se choca contra uma árvore. Ele nem entendeu o que aconteceu, a criatura já estava na frente dele. Era uma besta mística chamada Fenrir. Ele percebe que aquele bastardo não era um demônio, mas sim uma criatura completamente diferente. Talvez fosse algum tipo de mini-boss ou algo assim, já que ele não morria instantaneamente. Ele consegue se mover pela sombra, mas isso seria um problema, considerando a velocidade do monstruoso. Porém, ele não tem muito tempo, já que a criatura já deu uma mordida para acabar com ele, o monstro destruidor da árvore, mas nosso garoto não estava mais lá. Ele já tinha se teletransportado para o topo da árvore e voou com uma asa, se lembrando do mundo onde conseguiu seus poderes de vampiro. Ele pensou que nunca mais esperaria ter que usar algo assim. Fenrir então olha para cima e pergunta por que ele foi lá. Por causa da habilidade de falar, nosso garoto sabe que ele é uma fera realmente especial. Então ele respondeu que só chegou lá porque se perdeu na floresta. Entretanto, o lobo diz que isso é mentira, porque ele claramente passou pelo portal da ilusão e intencionalmente entrou naquele lugar. Nosso garoto disse que estava curioso, já que normalmente uma ilusão serve para proteger algo especial, e ele queria saber o que era.
Ao que Fenrir responde que é o suficiente, já que ele invadiu aquele lugar e matou alguns de sua espécie, e é por isso que não sairia vivo. Porém, Takafuji apenas responde que, quanto mais o lobo fala, mais certeza ele tem de que há algo escondido naquele lugar. Ele quer saber o que é tão importante ali. O lobo diz que, como um presente para sua próxima vida, ele deixará saber que aquele lugar é a terra onde eles fizeram um pacto com uma bruxa. Ele não sabe o porquê, mas desde aquele pacto eles estavam protegendo aquele local. Sua única tarefa é eliminar qualquer perigo ou monstro que invada. Claramente, um intruso como ele também é um alvo. Dito isso, ele o avisa que, se ficar parado, morrerá de forma indolor. No entanto, Takafuji fica mais ao perceber que seu braço já cresceu novamente, aparentemente devido ao fato de ele ser um vampiro. O poder de regeneração que ele tem é mais impressionante do que ele imaginou. Fenrir então se prepara para atacar, dizendo que está claro que ele não é alguém normal. Ele pula em sua direção para atacá-lo, afirmando que realmente não pode deixá-lo sair vivo de lá. Takafuji tenta se mover e explodir. Graças ao olho do demônio, ele quase consegue ler os movimentos. Ele tenta voar para longe quando percebe que não tem como enfrentar aquele monstruoso. Agora, ele planeja ganhar distância com um voo, depois cair no chão e usar o teletransporte. Entretanto, no meio da queda, a criatura lança uma série de ataques de gelo. Ele tenta se proteger com os braços, mas o impacto atinge uma árvore e quebra instantaneamente. O lobo lhe vira as costas. Olha, e em um segundo ele já está se lançando para dar outra mordida. Outra explosão, e ele consegue desviar do monstruoso por muito pouco. Ele é tão rápido que não tem chance de usar sua habilidade de hipnose, e é cada vez mais difícil para ele encontrar uma saída. Ele vê que, na sua frente, tem uma cachoeira e se pergunta como vai escapar dali. O lobo se aproxima de cima, lançando outro ataque de gelo e se preparando para mordê-lo. Nosso garoto tenta se proteger, mas agora suas asas foram completamente cortadas. Fenrir sorri e se lança para o ataque final. No entanto, Takafuji sorri de volta. Ele ativa sua habilidade no chão e joga um monte de espinhos, mas Fenrir mal consegue sair do caminho e evita ser empalado. Takafuji estava armazenando alguns troncos em outra dimensão, caso algo assim acontecesse. O problema é que a situação não ficou mais fácil. Então, enquanto Fenrir o espera, ele tenta encontrar uma oportunidade de usar o teletransporte. Ele queria usar sua habilidade de hipnose para distraí-lo por um segundo. Com isso em mente, ele começa a usar magia negra mais uma vez, dizendo que terá que ganhar algum tempo. Ele tira algumas adagas, e o lobo se prepara para isso. Takafuji sabe que, pelo menos, ele deve criar uma abertura. Começa a expandir sua aura, enquanto o lobo se pergunta o que o garoto está esperando. O protagonista sabe que uma criatura é forte e quase leva uma mordida nas costas. Justamente naquele momento, ele tira outras adagas e as joga em direção à cabeça do lobo. Fenrir acredita que tudo isso é inútil, já que um ataque tão mal planejado não funcionou nele, e responde com outro ataque de cauda, lançando golpes de gelo. Mas nosso garoto se defende com uma adaga. Pelo menos graças à sua regeneração, ele só precisa proteger a cabeça e as pernas para poder se mover e se manter vivo. Enquanto isso, Fenrir começa a ficar com a aparência persistente do garoto. Nosso protagonista levanta uma armadilha de fios pretos. Várias das árvores próximas já foram feitas marcadas, e o lobo fica preso. Finalmente, Fenrir parece ter sido imobilizado. O protagonista sorri por um segundo, mas todas as árvores já estão destruídas, e o lobo comenta que algo assim nem faria um simples arranhão. Impressionado e assustado, ele tenta fugir novamente, pensando que agora só tem uma solução. Enquanto desvia dos ataques de gelo, o lobo se lança para mordê-lo. Ele pede para isso funcionar, então ele pisa em uma árvore e faz parkour, subindo até os céus. O lobo pensa que ele vai tentar fugir voando, o que é um absurdo. Ele lança outro ataque com o rabo, dizendo que assim ele só se tornou um alvo fácil. Porém, enquanto ele fugia, Takafuji estava deixando várias cordas com o outro olho, e agora toda a área por onde ele havia passado tinha se transformado em um círculo de teletransporte. Ele o ativa, dizendo que agora não tem mais como escapar. O lobo percebe que o garoto desapareceu no ar e se pergunta para onde ele foi, mas Takafuji já estava em suas costas, dizendo que o plano deu certo.
Agora era hora de se despedir do amigo. Com isso, ele lhe dá uma facada precisa no olho do lobo. A fera grita de dor e ele comenta que só receber golpes é bem seu estilo. Porém, a criatura mística começa a balançar o rabo, destruindo tudo ao seu redor. Um dos ataques quase alcança nosso garoto, mas agora que o lobo está cego, é fácil desviar. Pensei que tinha furado apenas um olho, mas o garoto foi esperto e cortou os dois. A fera não consegue mais enxergar absolutamente nada, porém, pelo jeito, o monstruoso é imóvel. Ele sabe que está tentando localizá-lo pelo cheiro, e a sensação assassina de que uma criatura emitia era aterrorizante. Mais uma vez, ele se lança para mordê-lo, mas nosso garoto só diz que agora é hora de ir. O ataque foi mais lento e fazer um teleporte para desaparecer foi fácil. O lobo fica lá, se perguntou para onde aquele infeliz foi. Depois de alguns teletransportes, ele está de volta em seu quarto, completamente exausto. Depois de todo aquele sofrimento, a única coisa que ele conseguiu fazer foi machucar um pouco a criatura. Porém, ele garante que, na próxima vez, ele vencerá. Desde aquele dia, ele se infiltra na seção de equipamentos do castelo, obtendo alguns materiais e metais de qualidade, caso aconteça outra emergência como essa. Também, no meio da luta, ele roubou um pouco do pelo de Fenrir. O objeto tinha várias propriedades de cristalização e resistência. Assim que ele aplicou um pouco de magia negra, ele imediatamente aguentou. Agora ele entendeu porque toda vez que o monstruoso o atacava, havia um pouco de energia no golpe. Se aquele é um material que se modifica quando imbuído de magia humana, ele se pergunta o que aconteceria se ele criasse uma arma com ele. Ele recebe um tipo de fio chamado Gape. Perto deles eram fios indestrutíveis, não importava a força aplicada e eles suportavam e cristalizavam quando a magia era impregnada neles. Para ele, é perfeito, já que nem mesmo o próprio Fenrir será capaz de destruí-los. Então, ele tem uma ideia e modifica o fio para formar uma luva. A luva preta tinha escuridão, resistência e cristalização, assim como os cadarços. Ele sabe que tem muito mais fio salvo, já que Fenrir o recuperou inúmeras vezes, e então ele surgiu com algo interessante. No dia seguinte, o menino já está usando botas e um terno, tendo criado o conjunto completo. Agora, a hora da vingança havia chegado. Uma explosão amarela ocorre na floresta. Fenrir se assusta e Takafuji aparece, cumprimentando-o, dizendo que faz um dia desde que eles se viram pela última vez. Fenrir acha que aquele bastardo realmente não tem vergonha de ter pisado nessas terras novamente. O monstruoso continua cego e Takafuji diz a ele que ele realmente tinha olhos lindos. Uma criatura lança um ataque, ordenando que ele se cale. Nosso garoto fica olhando que, mesmo sem olhos, ele ainda é preciso. O monstruoso então nota que ninguém pisou na terra 2 vezes e saiu vivo. Com isso, o protagonista percebe que a raiva da criatura, somada à dor de ter perdido os olhos, realmente o torna um bastardo persistente. O material do lobo é incrível e é óbvio que ele precisa matá-lo para entregá-lo. O monstruoso continua atacando até que Takafuji toca em uma árvore e de dentro, vários lobos negros começam a sair. Fenrir não entende o que está acontecendo, mas de repente ele está sendo mordido por todos os lados. Nosso garoto diz a ele que, pelo cheiro, ele deveria saber perfeitamente fazer o que se trata. Ele estava sendo mordido por corpos que costumavam pertencer à sua própria raça. O monstro o insulta, querendo saber como ele tem coragem de fazer algo assim, mas Takafuji apenas responde que eles são muito úteis, então ele fez seus servos. Fenrir começa a tremer, atacando tudo ao seu redor e um de seus golpes quase alcança nosso garoto. O ataque do protagonista não foi eficaz, mas foi o suficiente para ganhar algum tempo. Mesmo assim, o lobo consegue acertar um golpe lateral. Takafuji consegue se teletransportar para longe no meio do ataque, enquanto os lobos cercam as árvores. No momento em que ele para descansar atrás de uma árvore, Fenrir lança outro ataque, mas ele se teletransporta para muito tempo novamente. O monstro começa a se encher de raiva enquanto Takafuji agora aparece até mesmo nos céus. O chefe se prepara e pula para mordê-lo. É quando Takafuji diz que em nenhum momento tentou escapar. A criatura colide de frente com as linhas e acaba presa. Fenrir não consegue acreditar que não conseguiu detectá-las, apesar de seu olfato aguçado, enquanto Takafuji aproveita sua vitória de cima. O lobo se pergunta o que diabos aquele bastardo fez, então ele explica que aquelas linhas foram feitas com o próprio pelo do lobo, e é por isso que ele não conseguiu detectá-las, pois tem o mesmo cheiro.
Ele acrescenta que desde o momento em que chegou, todos os ataques que recebeu e os lobos que ele invejou foram apenas uma distração enquanto ele estava colocando as linhas ao redor da área. Agora que ele está imobilizado, não há nada que ele possa fazer. Ele se livrou de Fenrir. Ele ativa a redução mais uma vez nas linhas enquanto os lobos observam uma criatura. Ele se pergunta se isso será realmente o fim para ele. Se ele morrer, o pacto também será quebrado. Mas, meu amigo, já é tarde demais. Takafuji não apenas o matou, mas também bebeu seu sangue. Essa morte por si só lhe concedeu 5 níveis e várias habilidades extras. É então que ele percebe algo interessante em seu sistema, uma habilidade única chamada Rei Bastardo. Alguém próximo a ele a chama de Mestre. Quando ele olha, ele vê que são os lobos que ele matou e que agora parece ser capaz de se comunicar com ele sem um nome. Provavelmente foi por causa de sua nova habilidade. Ele se pergunta se isso se aplica a algum subordinado, então um dos lobos pergunta por que ele não faz do Fenrir um subordinado, como eles. O antigo mestre era uma criatura que lutou desesperadamente para proteger esta terra e sempre protegeu a todos. É por isso que aqueles que o serviram antes desejariam tê-lo como aliado. Takafuji respira fundo e sabe que realmente não há nada de errado em fazer algo assim. O problema é que ele já está cansado e sem energia. Enquanto isso, em um jantar no castelo, Ryu comenta que vê que a primeira e a segunda princesa não parecem se dar bem. Tamaki acredita que não é bem assim, mas que a segunda princesa é muito reservada. Hoje ela diz que não tem certeza e começa uma conversa sobre o assunto. Takafuji, por sua vez, não dá importância e fica mais chateado porque sua comida sempre vem com alho. Até Ryu menciona que poderia ajudar com isso. Ele pergunta por que eles estão falando sobre ele. Aoi e Tamaki poderia resolver, já que elas são mulheres e elas só têm que falar com as princesas. No entanto, Ryu insiste que ele tem aulas com a segunda princesa e é mais próximo dela, então talvez fosse mais fácil para ele descobrir. Eles poderiam tentar aproximá-los. Takafuji responde que a primeira princesa é muito teimosa e que algo assim não daria certo, mas Ryu diz para ele não se preocupar, que ele só tem que perguntar a ela e ela vai ouvir. Nosso garoto não entende o porquê, e então Ryu diz a ela que é porque ela está completamente apaixonada por ele. Vendo a ocorrência das meninas, nosso garoto percebe que a confiança de Ryu está indo por água abaixo. Ryu explica que, se ele aceitar, ele pode pedir a ela um dia de folga uma vez por semana. Como Takafuji odeia treinamento diurno, ele aceita imediatamente. O problema é que ele teria que começar a falar com a primeira princesa primeiro. Ela bate na porta e, de braços cruzados, diz a ele que só vai falar com ele porque Ryu pediu. Então seria melhor que ele falasse rápido. Assim que entra, ele já quer voltar para o seu quarto e antes que ele possa abrir a boca, ela diz que só hoje ela vai deixar ele falar com ela e seria melhor se ele se sentisse grato por uma oportunidade como essa. Ele ignora tudo o que ela está dizendo e só percebe que o quarto dela é bem delicado. Ela, se achando importante, diz que ele certamente está fascinado pelas riquezas que ela possui, coisas que ele nunca conseguirá alcançar na vida. Ele então aponta para um pato que está ali e pergunta se ela realmente gosta dele. Amanda responde que ela realmente é burra, ela é da realidade, então tudo o que ela tem são presentes de sua mãe ou de outras famílias. Nosso garoto só quer desaparecer de lá e diz que tentará acabar com isso rapidamente. Assim que ele começa a falar sobre o relacionamento entre ela e a segunda princesa, Amanda o interrompeu e diz que nunca se importou. Takafuji percebe que não deveria ter aceitado o acordo para falar com ela. Cansado do drama, ele diz a ela que Ryu pediu para ele ajudar a primeira e a segunda princesa a conversarem mais, mas Amanda responde que não tem nenhum interesse especial nisso. Ele realmente não entende o porquê e ela diz a ele que, como uma pessoa comum, ele nem deveria se envolver nisso. Takafuji já está com a mão no rosto, pois terá que usar um método mais fácil. Ele menciona mais uma vez que esse é o pedido de Ryu e que ficaria muito triste se a oportunidade que ele criou não fosse esse certo. De repente ela se anima e pede que ele explique os detalhes do plano. Pelo menos ela foi infantil o suficiente para algo assim dar certo.
Algum tempo depois, Amanda explica que o relacionamento entre eles nem sempre foi assim. Quando eram novas, elas se davam muito bem, conversavam e passavam todo o tempo juntos. A Lia sempre foi inteligente e divertida de brincar com ela e se divertir, por isso Amanda sempre gostou de segui-la para todo lugar. Porém, de repente, em um certo momento, Alia começou a se afastar. Logo depois, quando ela completou 7 anos, ela recebeu o título de primeira princesa e o direito de herdar o trono. Foi então que ela descobriu que a Lia não era filha da mesma mãe. A partir daquele dia, tudo mudou. E agora, no presente, o relacionamento delas é assim. A verdade é que para se tornar rainha, ela teve que passar por um treinamento extremamente rigoroso. Só não meio disso, ela viu o quão excepcional e gentil a Lia era, e começou a pensar que seria bom se ela ainda estivesse ao seu lado. Mas os adultos nunca permitiram que isso acontecesse, então a distância entre elas aumentou. Ela vira o rosto e diz que é tudo o que ela tem a dizer. Takafuji, pelo menos, percebe que toda a arrogância que ela tinha era apenas por causa da maneira como os adultos alcançavam o sucesso, assim como seu quarto, que não tinha nada que realmente a representasse, tudo um pouco o que ela possuía e até mesmo sua personalidade foi moldada por outros, e agir de forma superior foi a solução que ela encontrou para expressar pelo menos um de personalidade. Amanda então se sentou à mesa e disse que agora que ela havia contado tudo, seria bom receber alguns conselhos. Takafuji diz a ela que ela deveria ir até sua irmã e dizer: de agora em diante, eu vou te chamar de minha irmã. Mas Amanda respondeu que se ela começasse a dizer algo assim, todas as empregadas comentariam sobre isso. Ele ri e pergunta se as empregadas estão acima da princesa, e é estranho que uma pessoa destinada a herdar o trono não consiga nem decidir como agir. A garota tenta explicar que tudo isso só causaria problemas para a Lia, mas ele garante que a Lia não é tão ruim quanto ela pensa. Ela pensa por um segundo e então responde que está tudo bem. Ele consultou o que ela disse e agradeceu. Sem dizer mais nada, ele simplesmente sai da sala. Um tempo depois, ele disse a ela tudo isso para Nala. A empregada responde que entende, mas que não está muito liberada. Mesmo assim, ela transmitiu a mensagem. Nosso garoto sabe que essa é a melhor opção para transmitir a informação, já que Nala também está perto da segunda princesa. Na manhã seguinte, Nala chega contando que tem algo a lhe contar sobre a segunda princesa. Ele pergunta o que é, e ela diz que Ali mandou avisar que hoje eles continuariam um treinamento especial. O pobre Takafuji já sabe que um problema está chegando até ele. No meio da cidade, em uma rua movimentada, lá está ele, tendo que segui-los por aí, se pergunta por que eles tiveram que vir até lá para ter uma aula. Alia explica que se acostumar com as ruas e a atmosfera da cidade também é uma parte importante dos estudos sociais, e é por isso que ele os acompanhava até uma loja. Ele quer saber o que eles vão comprar, e ela então pergunta se talvez eles deveriam dar uma olhada em alguns acessórios. Uma vez na loja, ele se perguntou por que uma princesa está comprando coisas pessoalmente. Ela está completamente interessada e pergunta ao nosso rapaz o que ele acha mais interessante. Bonita sem se importar muito, ele só diz que ambas são bonitas. Para isso, Ali pede para ele se concentrar, já que o presente nem era para ela. Ele fica um pouco confuso, então Nala explica que é um presente de aniversário da primeira princesa. Depois que ela transmitiu a mensagem que ele pediu a ela, a Lia respondeu que no dia seguinte eles sairiam juntos para comprar um presente para sua irmã mais nova. Ele diz que entende, mas quer saber por que eles se importam com sua opinião. Ela respondeu que se ele entrasse no quarto dela e conversasse com ela por tanto tempo, talvez ele soubesse mais sobre os gostos dela do que ela. No entanto, ele explica que o quarto de Amanda só tem presentes e nada que ela realmente tenha escolhido, então qualquer coisa serve. A segunda pergunta da princesa é que isso significa que o presente é inútil, mas ele explica que o importante sobre um presente é de quem ele vem, então ela acredita que o que ela escolher será o suficiente. Nala acha o garoto legal, mas na realidade, ele está apenas dando respostas que o levarão para casa o mais rápido possível para dormir. No entanto, a segunda princesa ficou muito feliz e foi diretamente compradá-lo. A empregada elogia nosso menino, dizendo que graças a ele, eles tiveram essa ideia. E quando ela vê Ali já sorrindo, ela comenta que é muito bom vê-la feliz mais uma vez. Ali se vira e pergunta sobre o que eles estão falando, e Nala finge que sim. 5 dias se passam, pelo menos ele foi convidado para o aniversário da primeira princesa. Havia apenas comida extremamente cara e pessoas de alto status.
Todos estavam lá com caras estúpidas mal desenhadas, enquanto nosso menino usava o olho do demônio para observar todos como sempre. Ele escuta as conversas enquanto procura a segunda princesa, então ele se vê escondido atrás de um pilar, e ela parece estar nervosa por ter que falar com sua irmã mais nova. Considerando que sua irmã está falando com Ryu, é realmente difícil falar sobre isso. Ele decide se fazer de bobo e lhe dá uma mão. Então, ele aparece de repente ao lado de Allia, que a pergunta o que ele está fazendo ali. Takafuji responde que da última vez ela o chutou, então ele não precisa se sentir mal. Ele perguntou a ela onde foi a coragem que teve aquela vez e imediatamente depois ele lhe deu um empurrão. Ela avança cambaleando e fica cara a cara com Amanda. Os nobres olham para ela com expressões confusas, enquanto nosso garoto só espera que isso não se transforme em caos. Allia já havia chegado tão longe que agora tudo o que faltava era entregar o presente. Allia reúne coragem e oferece o presente para a princesa. Amanda fica sem palavras por um segundo, então ela abre a caixa e olha para ela, depois diz que quer usá-la, e quando a coloca no cabelo, se vira e pergunta como ela está. Allia responde que parece muito bom, então Amanda sorri e a festa continua normalmente. Nesse momento, Amanda diz que quer outro presente e que seria Allia começar a ligar para sua irmã mais velha. Isso surpreende Allia, que cora e começa a lembrar dos momentos que passaram juntas. Então ela respondeu que ficará feliz em fazer isso. Amanda fica surpresa e elas se abraçam em um momento de emoção. Enquanto isso, Takafuji está lá pensando que pelo menos ele resolverá esse problema. Curiosamente, o rei e a rainha também ficaram felizes com isso. Então, essas meninas estavam apenas perdendo tempo, já deveria ter se reconciliado há muito tempo. Ryu diz ao nosso garoto que foi realmente uma ótima ideia pedir para ele resolver isso, ao que Takafuji respondeu que trabalhou duro para conseguir isso, então ele espera receber uma boa recompensa. Ryu diz que está tudo bem, ele tentará encontrar algo bom, mas ao ver as duas princesas fica muito feliz que tudo deu certo. Nosso garoto só pensa que aquele bastardo sempre envelheceu como um herói perfeito, então ele se despede de dizer que levará um pouco de ar fresco. Quando está lá fora, Allia se aproxima e agradece. Nosso garoto só diz para ela não se preocupar, que não há ninguém por perto ouvindo uma conversa. Allia sorri e comenta que, na verdade, essa habilidade de detecção torna as coisas mais simples. Então, Takafuji pergunta se ela se sente melhor agora que começou a expressar suas emoções, mas ela fica brava e diz a ele que, se há alguém que nunca expressa suas emoções, é ele. No entanto, de repente, há um banho de sangue no apartamento, todos assustados, e nosso menino está pensando que agora Allia não será mais chamada de princesa boneca. Um grito ressoa na sala e ambos se viram. Allia está prestes a fugir, mas ele bloqueia o caminho e diz para ela ficar ali. Havia uma cabeça voando, e o rei e a rainha estavam mortos. O que aconteceu aqui? Um homem gritando, ordenando que as pessoas corruptas fiquem em silêncio. Ele anuncia que os antigos governantes deste lugar estavam gastando as finanças sem se importar com as pessoas. O rei, que nunca fez nada para impedir, e a rainha também mereceu a morte. É por isso que um certo Vitera, que possui sangue real, assumirá o trono, e uma pessoa chamada Iana será a escolhida. Nova rainha, e só o comandante que estava treinando o nosso garoto. Agora as coisas se complicam, os dois ficam ali assustados, enquanto a pobre Amanda se aproxima. A cabeça da mãe começa a ativar seu poder, dizendo que aqueles dois são loucos. Ela já está preparando uma esfera de luz, mas o garoto acha que não é uma boa ideia. Obviamente, Iana aparece em um segundo e corta completamente, embora sem matá-la. Ele sente pena da garota, mas pelo menos ela desmaiou como se fosse um simples pedaço de lixo no chão. Ela está morrendo, e o broche que ela tinha acabado de receber também rola no asfalto. Os heróis ficam apavorados e dizem para Ryu não se mover. Se ele atacasse de alguma forma, ele não teria uma morte tranquila. Então Viterai gritou, anunciando que eles são filhos e peões das bruxas. Traíram os desejos das bruxas e tomaram a decisão estúpida de invocar os heróis, o que era um pecado grave que só poderia ser perdoado com a morte. Enquanto a pobre Amanda chora chamando por sua irmã, Shiana passa sua espada através dela. Que diabos, garota! Essa reviravolta na trama realmente foi inesperada. Aqui eu odiava, agora eu gosto. Aqui eu gostei, agora eu odeio. A Lia está prestes a fazer algo, mas o protagonista sabe que é uma loucura.
Ela vai gritar pela irmã, mas ele imediatamente cobre a boca dela e diz que seria uma idiota se eles fossem descobertos. Uma rebelião era algo que ela realmente não esperava agora, então ele ordena aos cidadãos e soldados que tragam aqueles malditos traidores da bruxa antes dela. Um nobre tenta falar, mas o filho recebe um corte nas costas antes que ele possa terminar aquela maldita. Ele ainda sorriu para o céu, dizendo que agora purificou completamente a família real. Qualquer um que fosse contra esse desejo merecia morrer. Takafuji continua insistindo para que Alia se acalme, ou ela acabaria morta também, ou ela tentaria fazer algo e morreria de uma forma estúpida ali mesmo, ou os dois escapariam. Agora, no momento em que a pobre Amanda morreu, Ryu se mudou do corpo dela, dizendo que isso era ridículo, que não existia uma pessoa que merecesse morrer por algo tão absurdo, mas Viterai apenas diz que heróis ainda são muito jovens. Todos os nobres que estavam ali nem mereciam a vida que tinham, não entenderam a verdadeira situação que o país estava. Ryu gritou que ainda não era necessário matá-los, mas o sujeito apenas responde que, se visse os horrores da cidade, entenderia. E com isso, ordena que Izana capture os heróis. Ela ativa sua aura, tão linda como sempre, mas mais perigosa que nunca, e diz a Ryu que seria melhor se ele não resistisse, mas o garoto não está bem da cabeça. Ela ativa sua vitória de limite máximo e lança um golpe relâmpago em sua direção, porém, Yana apenas estica sua espada e bloqueia facilmente. Ela até diz a ele que tanto seu poder quanto seu julgamento não são ruínas. Ele ataca novamente, lançando vários golpes, mas sua calma e seu estilo dizem tudo. O garoto não tem chance. Os ataques estão destruindo a sala inteira. Ela está segurando uma barreira, enquanto vários caras tentam atacar com espadas. Tamaki diz que eles têm que salvar Ryu e sair dali. O problema é que estão cercados por vários soldados, assim não conseguirão resolver tão facilmente. Yana permanece calma, enquanto Ryu já está exausto. Ela comenta que se nem Tamaki estiver satisfeito, então a vitória será fácil. Ryu se defende mais uma vez, até que ela se aproxime do seu rosto e pergunta o que ele vai fazer. Mesmo que continue lutando, ele não tem como vencer. Seria melhor se render para ser capturado, e depois disso, ela acabaria com a segunda princesa. A pobre menina está deitada ali, e nosso garoto a avisa: minha menina, vamos embora, porque se você ficar aqui, você vai morrer. Escuta com atenção. Ela fica ali hesitando, mas ele pergunta se ela realmente vai desistir de novo depois de tudo isso. Infelizmente, ela percebe que ele está se referindo à sua irmã, e como ela a abandonou naquela vez, então ela decide que não vai desistir. Vai sobreviver para que um dia possa se vingar. Ela não ia deixar Yana decidir como seria sua morte. Ele sorri e diz que, se for esse o caso, então ele vai ajudá-la a escapar. Mas agora, ele não vai chamá-la de segunda princesa, mas sim de Lia. Naquele exato momento, a espada de Ryu foi destruída. Ele percebeu que não tinha chance. Yana disse a ele que esse era o fim. Ela o chutou com a ponta do calcanhar direto no estômago, e isso doeu muito. O garoto cuspiu seu almoço de 3 dias atrás. Naquele momento, Tamaki viu que isso não daria certo. Ryu já caiu no chão, completamente incapacitado. Tamaki viu que quanto mais tempo eles passassem ali, mais perigoso tudo se tornaria. Ele decidiu que tem que salvar Ryu imediatamente, mas em apenas um segundo, Yana já tinha destruído a barreira de Aoi com um ataque. Os dois ficaram surpresos, mas o comandante só manda prender todos. Os soldados chegam e jogam eles no chão. Eles deveriam ser gratos que pelo menos suas cabeças não foram cortadas. Então, Yana manda eles serem presos para a prisão. É muito cruel, mas ainda há um momento para olhar para Ryu e se perguntar se ela não perdeu muito tempo treinando ele. Enquanto a Lia assiste a cena, ela pensa que pelo menos a garota não tinha como escapar sozinha, mas ela não está sozinha, certo? Ela é nossa protagonista, usando sua habilidade de detecção. Takafuji diz a ela o melhor corredor para pegar, e eles conseguem passar sem serem detectados pelos guardas enquanto fogem. A Lia fica impressionada com o quão longe ele consegue detectar a presença de alguém. Ele então pergunta se ela sabe usar magia, ao que ela responde que é apenas o básico. Ele aponta para o fim do corredor e diz a ela que em 10 segundos 3 soldados aparecerão e ela terá que cuidar deles. Ela fica confusa e a pergunta não há como evitá-los, mas ele explica que não seria uma boa
opção. Ela respira fundo, se prepara e ele continua contando o tempo. 2 segundos, 1 segundo. A espada de um soldado aparece e ela lança um feitiço de vácuo. 3 esferas cercam as cabeças dos soldados, cortando o oxigênio, e eles inconscientes caem no chão. Takafuji fica aparecendo. Não é à toa que ela foi sua professora. Ela respondeu que é muito mais fácil usar magia quando você tem tempo para prepará-la. Porém, ela percebe que ele parece exausto e pergunta se ele está bem. O menino apenas dá de ombros e diz que, infelizmente, os inimigos não se importam se ele está bem ou não, então ele corre de volta, dizendo que eles precisam se mover enquanto a segurança ainda está baixa. Ele consegue derrotar os soldados, mas tem certeza de que não tem chance contra ela. O objetivo principal dessa fuga não foi visto por ela. Aquela mulher estava em um nível completamente diferente. Finalmente, eles chegam a uma sala vazia e ele diz a ela que pelo menos não há ninguém lá. Enquanto ele procura uma rota de fuga, ele pergunta se ela está bem com tudo isso. Ela perguntou a ele por que ele diz isso. Ele respondeu que foi um massacre, todas as empregadas foram mortas. Ele fica chocado ao ver que mataram todos os servos e então a Lia corre para um canto e chama Nala, a pobre menina que não merecia morrer assim. A Lia abraços e nosso garoto se lembra do momento em que ela disse que estava feliz só de ver a princesa sorrir. Ele fica em silêncio por um segundo e depois de um momento a coloca no chão e agradece por ela ter esperado. Ele diz que foi perfeito porque ela precisou de tempo para se recuperar. Mas agora a questão é, como diabos os 3 heróis vão escapar? Eles já estavam atrás das notas, e Ana explicou que ela havia colocado um selo que era impossível de quebrar por dentro, e só poderia ser desativado por fora. Então, era melhor para eles ficarem parados. Damaki diz que está seguro, então tire as algemas, tem um ponto. Mas então Ryu explica que a Hero Alliance não estaria em paz se os mantivessem acorrentados desse jeito. Eles seriam usados como reféns, e as algemas serviriam para impedi-los de tirar suas próprias vidas. Shana o elogia, dizendo que para um cara com a cabeça tão quente, ele realmente sabia como manter a calma. Mas Ryu tem sua aura ativada e não está nada feliz. As garotas estão assustadas com a intenção de matar que ele está emitindo, e Shana percebe aquele olhar. Lembrando de seus dias no campo de batalha, ela sabe que já viu algo assim antes. O rosto de alguém que está furioso com sua própria falta de poder, assim como ela estava no passado. Ela continua a observar Ryu seriamente, então se vira e diz a ele que ele é muito jovem e não sobreviverá por muito tempo se não deixar de lado esses sentimentos. Se ela tivesse se acalmado naquele momento, pelo menos teria conseguido salvar Tamaki ou Aoi, e agora os 3 estão presos. Com isso, ela se despede e eles ficam lá com caras estúpidos. Enquanto isso, Ryu fica furioso, pensando que esse quer agir como um mentor mesmo em um momento como esse. Subindo as escadas, Jana não consegue acreditar que eles ainda não encontraram os fugitivos. Ela estava realmente escapando melhor do que imaginava, então ele manda os soldados se apressarem e dar um like nesse vídeo. E é isso, galera, o vídeo chegou ao fim.